Boa noite. Ok, vamos começar hoje. Eu quero falar para vocês, eu até anotei aqui no papel, esse papel aqui não é muito chique. Nós vamos falar um pouco sobre características duais de toda a criação. Vamos falar um pouco sobre a lei natural, que é claro que a lei natural ela vem de Deus. Sobre que lei natural é essa importante para nós, a importância da nossa finalidade. Vamos falar da importância do período de tempo. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é o tempo. Sobre o valor do número 3. E sobre também a importância da responsabilidade. Vamos ler lá em Romanos 1:20. Pode ler para nós? Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, São Paulo, nas cartas a Romanos, o que ele diz? Ele diz de nós entendermos a criação de Deus e, através da criação de Deus, nós vamos entender a grandeza de Deus, a plenitude de Deus. Então, quanto mais nós entendemos a criação de Deus, mais nós vamos entender o Criador. Deus criou tantas coisas interessantes, não é? No mundo, que quanto mais nós vamos conhecendo a sua criação, mais nós vamos nos encantando. Aí eu falo assim, e depois quando a gente chega numa criação de Deus para mim que é muito especial, é na criação do ser humano. De toda essa criação aqui, que Deus criou, é muito especial, mas quando a gente vê o ser humano, a gente vai se surpreendendo cada vez mais. Porque são tantas pessoas na Terra, né? E nenhuma delas são iguais. É incrível isso. Então Deus ele foi se expressando em toda a sua criação. E de toda essa criação, desde as partículas até o homem, nós vemos características iguais nesses seres que Deus criou. Nós chamamos essas características de caráter interno e forma externa. E também nós vemos de masculinidade e feminilidade, ou positivo e negativo, desde as partículas até o homem. Deus, ao criar o ser humano, ao criar todas as coisas e criar com essas características, faz nós entendermos que Deus ele não pode ser só interno e invisível. Como que ele se faz externo, visível, através de todos a sua criação. Então, através da criação de Deus, nós podemos ver Deus. E Deus ele se faz presente em todas as coisas criadas. Desde, de um animalzinho, de uma plantinha, de uma árvore, de um mar, do céu, da terra, do universo. Ali está a presença de Deus fisicamente. E onde Deus fez a sua imagem e semelhança? No homem, no ser humano. Então olha só, o quanto que o homem ele é sagrado, o quanto que o homem é especial, o quanto que o homem é inexplicável. Porque no ser humano nós podemos sentir muito, muito, muito mais a presença de Deus. Então cada pessoa na nossa vida são pessoas que representam Deus de uma forma mais visível. Dentro de todos esses seres que Deus criou, nós vemos essa lei. É uma lei que não tem como contestar. É a lei da ação de dar e receber. O nosso objetivo maior dos nossos encontros, das nossas palestras, conferências e bate-papo, é nos melhorar, não é? É eu me melhorar. Para que eu quero me melhorar? Para que eu possa ser melhor para outra pessoa. Então, essa lei natural da ação da receber, aonde que ela é importante na nossa relação? Porque vai depender da minha relação com você, que nós chamamos dar e receber, que vai fazer com que a nossa relação ou a nossa vida venha fazer sentido. Então, é uma lei natural criada por Deus, que é fundamental na nossa relação. E que relação primeira é essa? É minha relação para comigo mesmo, a minha relação para com Deus e depois a minha relação para com você.
Então nós vemos que essa relação de dois seres, ela vai criar o quê? Uma força de existir. Quanto mais eu estiver em harmonia no meu relacionamento para com você, mais eu vou existir na sua vida. Mais você vai existir na minha vida. Mas a nossa relação vai crescer. E o que vai acontecer se eu existo, se nós existimos, se nós crescemos? Nós vamos ter resultados. Então os pontos que nós vamos colocar nessa explanação de hoje, e em outras também, o objetivo primário, mais importante qual é? É nós nos melhorarmos. É nós melhorarmos na nossa relação. Na minha relação para com você, para com cada um de nós. Esse tem que ser o objetivo principal. Mas se eu acredito em Deus, eu também tenho que colocar isso na minha relação para com Deus. Eu existo? Eu existo, não existo? Então também tem que saber minha relação para comigo mesmo, né? Como que eu estou entre mente e corpo? Que são fatores importantes para mim chegar até você. Então, a relação da ação da ICB, ela vai existir, nós vamos crescer e nós vamos ter resultados. Quem conhece alguém e quer que essa relação nos dê certo? A não ser se você não gostar de cara da pessoa, né? Ah, não quero não, tá bom demais. Mas se você gosta da pessoa, então independente da idade, do sexo, né? Se a gente gosta, a gente não quer perder. Quer perder? Não quer perder. Mas se nós não soubermos como lidar com essa relação, a probabilidade de perder é muito grande. Então eu sei que existe essa lei. Quanto mais tiver essa ação da ICB, mais eu vou existir nessa pessoa. Mais nós vamos existir. Mas nós vamos crescer. E o objetivo de toda relação, meu caro, é ter resultado. Então, se na relação que você tem e ao longo dessa relação vocês não têm resultado, me desculpa, um está enganando o outro. Não é verdade? Está acomodado, está sentado, está deixando a vida levar. Daqui a pouco, sabe o que acontece? O resultado vai ser um deixar o outro. Ah, não, foi muito sem graça a vida que eu tive com aquela pessoa, não dá não. Não é? Aí um vai deixar o outro, alguém vai deixar. Aí vai ver uma perda. Então esse resultado tem que ser resultado construtivo, resultado que dê, não é, sentido, que dê alegria, que dê motivação, que dê força. Então vamos lembrar, a ação da ICB tem que existir, crescer e ter resultado. Primeira ação da ICB que nós temos que ter é entre mente e corpo. Eu não posso ir de qualquer jeito para você. Você me quer de qualquer jeito? Não, não é? Eu tenho que saber como é que está a minha relação com Deus, é a ação da ICB. Como é que está a minha relação com Deus na ação da ICB? Eu tenho que existir bem com Deus. Eu tenho que crescer a minha relação com Deus. E eu tenho que ter resultado na minha relação com Deus. São objetivos que nós temos que ter na nossa vida. Como é que estou comigo entre mente e corpo? Eu tenho que existir de bem para comigo. Eu tenho que crescer de uma forma que eu me aceite, que eu goste de mim. Falo, nossa, faz sentido essa forma que eu estou existindo. E aí eu estou crescendo e eu vou adquirir resultado. Aí sim, o próximo passo é eu existir para você. Se eu não seguir esse espaço, eu não vou existir para você da forma que faça sentido. Aí eu vou existir para a mulher, os pais vão existir para os filhos, o patrão vai dar sentido à vida do empregado. Não basta ser patrão, não é? Ele tem que saber existir para o empregado. Ele tem que saber que está existindo um crescimento ali na vida do empregado. E os resultados vão vir, tanto bom para a empresa, como bom para o empregado também. Então Deus, dentro da minha visão, ele é fundamental na nossa vida. A forma que faz você acreditar em Deus, eu não preciso ficar preocupado, não é? Cada um tem os seus meios de acreditar em Deus, não é? Tem pessoas que acreditam em Deus através de ensinamentos de Buda, de Confúcio, não é? De Maomé. A forma que faz nós nos relacionarmos com Deus é de cada um. Então, como eu estou me relacionando com Deus para que eu possa ser melhor para Deus e depois para com as pessoas. Então, a crença, ela não pode ser discutida. O que nós temos que pensar, o que nós estamos fazendo junto, não é? Para que Deus possa sentir alegria com nós e que possamos dar sentido à vida de outras pessoas também. Então,
acreditando ou não acreditando, teve que existir os primeiros antepassados na nossa história. Nós colocamos aqui o nome de Adão e Eva, mas você não precisa necessariamente colocar Adão e Eva. Você pode colocar o quê? Pode colocar lá o seu trisavô e sua trisavó. Porque você é consequência do seu trisavô e da sua trisavó, não é? Então nós herdamos as características físicas, não é? Os traços físicos, os costumes, a cultura, as tradições, herdamos várias coisas. Já pensou se o seu trisavô, qual é o nome dele? Joaquim, é trisavó? Elizabeth. Oh, ele até lembra. Já pensou se o Joaquim e Elizabeth só fez besteira? Então você vai herdar essas besteiras, do queira ou não queira, vai herdar, não é? Então essas heranças nós temos na nossa vida. Então nós vemos que a consequência dos atos dos nossos antepassados nós acabamos herdando. Aceite ou não. Às vezes a pessoa é bonita fisicamente, ela é inteligente, ela é muito rica, não é? Tem vários atributos que deixam ela contente com ela. E já pensou se tudo isso foi herdado? A riqueza material foi herdada, de gerações em gerações. A beleza, nós sabemos, o lado biológico também se herda. Você vai ficar contente ou triste? Só coisa boa. Quem vai ficar triste? Ninguém vai ficar triste, né? Tudo vai ficar contente. E se é só coisa ruim? Você é feio pra dedé. Não é? Você não tá nem aí, não quer estudar, não quer fazer nada. Trabalhar muito menos. Tá devendo para Deus e o mundo. Só faz besteira. Quem quer isso para sua vida? Ninguém quer. Ninguém quer. Então nós temos que pensar o seguinte, o que nós estamos herdando ou o que nós vamos deixar de herança na história? Porque a história, ela vai nos deixando determinadas heranças, seja elas boas ou ruins. Nós vemos países que herdou boa herança dos seus antecedentes, dos seus antepassados, e tem países que não. E nós vemos hoje o reflexo, não é? Porque o Japão é um país que a maioria das pessoas elogia. Porque os seus antepassados gambatearam, né? Se esforçaram bastante, não é? Para deixar o Japão como é. E porque tem determinados países que está complicado. Porque as pessoas que passaram naquela história deixaram problemas. Então nós herdamos. Então, os antepassados na nossa vida, ele é fundamental. Então, quanto mais nós tivermos estabilidades para relações, melhor vai ser. Não é? Dei coisas boas nos meus antepassados, vou botar mais estável para novas relações. Minha para com Deus, minha para comigo mesmo e minha para com as pessoas. Não é assim? Então, outro ponto fundamental no relacionamento, que tudo vai existir origem, divisão, união. Mas o que é origem, divisão, união? É o que acontece. No dia a dia a gente não percebe. Não é? Por exemplo, tudo vai existir a origem. Eu conheci o encantador. Nós tivemos a nossa origem, não é? Tivemos, vocês lembram o dia? Eu lembro o dia, a hora e até a roupa que você estava. Entendeu? Nós temos a nossa origem, nós começamos a nossa relação. Vai chegar em determinado ponto de uma relação, o que vai acontecer? Vai existir uma certa diferença. Você vai começar a falar, pô, você poderia ter cabelo, né? Pô, você poderia ser assim, você poderia ser assado. Vai existir essa diferença, não é? Mas essa diferença, ela pode fazer com que nós venhamos a nos separar? Sim ou não? Não, não é? A diferença, ela existe, não é? Quanto mais nós respeitarmos as diferenças, não é? Saber como lidar com as pessoas, mais nós iremos abraçar as pessoas. Não é assim? É saber lidar com a diferença, porque todo mundo é diferente, isso é verdade, não é? Não existe ninguém igual. Então, essas diferenças vai fazer com que nós venhamos a nos olhar diferente um para o outro. Mas não quer dizer que nós temos que cada um para um lado separar, não. Nós vamos saber que existe uma divisão entre eu e você. Nós vamos saber disso. E se nós respeitamos essa diferença, vai criar-se o quê? Uma união muito forte nessa relação. Porque qual é o nosso objetivo? É estar bem com Deus, estar bem comigo mesmo e estar bem com você. Não é? São entre eu
e o... Qual é o seu nome? Eu e o acho que você é descendente chinês? Eu e o Qual o nosso objetivo? É existir, é crescer e ter resultado. É fazer com que outra pessoa venha fazer parte da nossa vida. Nós temos que buscar resultados em toda relação. Planta, você vai lá, pega a sementinha e você planta. Você está existindo para aquela semente, não é? Aquela semente venha a brotar e crescer. Então você existe e vai existir o crescimento. Depois, qual é o objetivo? Se é uma planta frutífera, é ter frutos. É o resultado da sua relação para com aquela semente. Então, outro passo. Origem, a divisão é nós aceitarmos a diferença. Se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, se você é confucionista, kankenai. Isso não vai atrapalhar a nossa relação, porque o nosso objetivo é estar bem juntos, para que juntos nós viemos a fazer bem às outras pessoas. É isso que Deus quer de nós. Não é? A gente vê que as pessoas estão tendo uma tendência, os jovens estão tendo uma tendência muito interessante. Os jovens não estão muito interessados em religião, mas eles estão interessados em estar bem consigo mesmo. Tem jovens que acreditam em Deus, eles têm a relação com Deus dentro deles. São jovens sensíveis, são jovens que querem fazer o bem, não é? É a sua relação para com Deus. E a manifestação da sua relação para com Deus é você saber lidar com as pessoas. Então você vai ter uma religiosidade, não é? Expressar a natureza de Deus em você. Os jovens estão partindo para essa tendência, querendo distância da religião. Mas eles não estão querendo ter distância da relação deles para com Deus e de estar bem com as pessoas. Eu acho que isso é uma tendência cada vez mais e que faz sentido na nossa vida, porque nós precisamos de Deus na nossa vida, nós não precisamos de religião. Precisamos saber relacionar com Deus e relacionar com as pessoas. E aí, na nossa relação, que nós entendemos as nossas diferenças, vai criar-se uma união muito forte. Qual o objetivo da nossa união? É se fechar para o mundo? O encantador fala assim, eu te amo tanto. Tanto, tanto, tanto. Encantador, eu também te amo tanto, tanto, tanto. Que o mundo só existe para nós. Vamos se fechar para o mundo. Não é? O mundo se torna muito pequeno para caber outra pessoa. Não é? Pode ser até bonito, não é? Daqui a pouco ele vai quebrar o violão na minha cabeça. Então, entender isso, enxergar isso e pensar, não, esse amor nós devemos levar para as pessoas. As pessoas levam amor para as outras pessoas numa relação ou levam ódio, reclamação, insatisfação, não é? Nós temos que levar o nosso amor para as pessoas. Não, o encantador vai falar para mim, mas eu quero você só para mim. Eu não consigo te dividir. É isso que acontece, não é? Uma hora desgasta tanto que aí você vai assistir isso. Então, origem tem que ser Deus na nossa vida. Eu tenho que levar Deus para as pessoas. Mas onde está Deus? Está naquela religião lá, tá? Está naquela igreja. Deus está naquela igreja? Ele pode até estar naquela igreja. Mas ele só está naquela igreja? Não. Não é? Deus ele está em todas as pessoas. Deus pode estar lá na igreja se as pessoas estiverem lá se compartilhando. Não é? Estarem fofocando. Esses atributos vêm de Deus? Não vem de Deus. Então Deus também não vai estar lá. Então Deus vai estar onde as pessoas refletem a sua natureza. Aqui, ó. Então esses dois corações vieram de Deus. E eles vão praticar a ação da ICB. E na prática dessa ação da ICB vai existir muitos corações. Você quer muitos corações na sua vida? Ou só um? Depois o resto não interessa. Fala olhando nos meus olhos. Muitos, não é? Por isso que uma vida de um casal que tem filhos, é como Deus está preparando eles naturalmente partilhar o coração dele com as pessoas. Mas às vezes não cai essa ficha, aí se fecha.
Não é? É uma forma de você treinar o seu amor para com o seu filho físico, para com a sua filha física. Mas não, você se fecha naquele amor e às vezes não conhece ninguém mais. Muitos corações, que é o resultado de uma união. Existe fundamento de contraposição, que é sempre Deus no centro. Não é? A minha mente pode estar aqui, o meu corpo pode estar aqui e gera uma união. Eu posso estar aqui, você pode estar aqui e gera uma união. Você pode estar aqui, eu posso estar aqui e gera uma união. Não é? Muito importante que eu coloquei aqui, a nossa finalidade. Tudo nós temos que entender e pensar, mas para quê? Qual é o sentido da filosofia? O que faz a filosofia existir? Eles falam, tudo você tem que questionar. Na sua vida você tem que questionar tudo. Você sempre tem que colocar um ponto de interrogação. Por quê? Para te deixar inquieto, não é? Se você não pensa, não coloca o ponto de interrogação, você vai cada vez mais se acomodar, não é? Não é? Por que eu existo para você? Por que você existe para mim? Tem que existir uma... Por que nós existimos um para o outro? Nós estamos aqui agora. Por quê? Tudo tem que ter um porquê. Agora, nós estamos... De todo porquê, nós temos que buscar também uma resposta, não é? Se a gente colocar só a interrogação e não ter resposta, não faz sentido também. Então vamos buscar respostas nas nossas relações, respostas que vêm de Deus também, que provêm de Deus, não é? Te conheci, por quê? Porque eu acredito que Deus quis. Já é uma resposta. Eu te conheço, por que só eu te conheço? Só porque Deus quis? O que nós podemos fazer juntos? Se eu sei que Deus quis que eu te conhecesse, o que nós podemos fazer? Eu sei que Deus quer que nós façamos o bem para as pessoas, não é? Sempre ter perguntas, mas sempre nós temos que ter respostas. E essas respostas têm que agradar primeiramente a Deus, não é? É fácil falar isso porque eu acredito em Deus, não é? Vamos pensar que uma pessoa que está assistindo essa apresentação, que ela não acredita em Deus. Vamos pensar também nessa pessoa. Essa pessoa não tem coração? Tem, não é? Pessoa até melhor do que uma pessoa que acredita em Deus, não é? Em termos de ética. Ela faz as coisas boas para as pessoas, não é? Não faz para ninguém, está produzindo muito, não é? Então, se eu conhecer essa pessoa que não acredita em Deus, o que nós podemos fazer juntos? Boas. Porque essa pessoa que não acredita em Deus, com certeza ela pode ter uma boa índole, uma boa educação, uma boa moral, não é? E juntos nós vamos produzir muitas coisas. Então vamos perguntar, qual a minha finalidade como pessoa? Qual a finalidade minha para com você na nossa relação? Qual a nossa finalidade como grupo? Já que nós temos que perguntar qual é o nosso sentido de existência, de viver. Vamos nos perguntar. Então a primeira pergunta, qual é a minha finalidade como homem? Nós podemos ter a resposta lá em Gênesis 1, 28. Você pode ler para mim, por favor? Pede para Deus abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Uma coisa que eu estive observando é que Deus, ele deu essa bênção para homens centrais na história, não só deu para Adão e Eva. Se você for ver, para Noé também ele deu essa bênção. Ele deu essa bênção para Abraão, ele deu essa bênção para Jacó, ele deu essa bênção para Moisés. Estava querendo dizer, dê sentido à sua vida. Dê sentido à sua relação para comigo. Fez isso para Deus, eu tenho que dar sentido a essa existência, não é? Eu sei que Deus me ama, não é? Eu sei que Deus existe na minha vida, eu sei que Deus quer o meu bem, mas eu tenho que dar sentido a isso, não é? Porque se eu não dá sentido à minha relação para com você, querer o seu bem. O que adianta eu querer que você certo na sua vida? Querer que eu dê sentido à sua vida, cada vez mais. Então, acho que Deus ele diz o seguinte, dê sentido à sua vida. Cresça. Cresça, mas não cresça só fisicamente, não é? Ser é nós darmos sentido à nossa vida.
Sentido na minha relação para com Deus, não é? Da minha existência. Quem sou eu? Outra pergunta, né? Quem sou eu? Um ser que tem uma mente. Eu sou um ser que tem um coração, que expressa sentimento. Eu sou um ser que tem um corpo físico. Quero para esse ser, para essa mente, para esse coração e para esse corpo. O que é que eu quero? Então vamos pensar e questionar sobre isso e vamos entender o que Deus quis dizer quando Ele fala cresça, multiplicai, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Ele multiplicar e dominar. De que forma eu tenho que crescer? O que eu tenho que multiplicar? Não é? Pega esses homens na história que escutou o chamado de Deus, não é? E eles tiveram que crescer para Deus chamá-los, não é? Isso da outra vez, Noé não foi um qualquer, Abraão não foi um qualquer, Moisés não foi um qualquer, não é? Jacó não foi um qualquer. Então, de alguma forma, eles tiveram o quê? Eles na relação deles para com Deus. E o que eles quiseram? Eles pensaram só neles? Não, eles pensaram no povo deles, não é? Não é? Deram ênfase o quê? Ao multiplicar. E dominar é cuidar de todas as coisas. Então esse homem que cresce, não é? É aquele que tem harmonia entre mente e corpo. Que vai refletir o que esse homem? A natureza de Deus. Por isso que eu falo, tem pessoas que não têm nenhuma religião, não vai nem em uma igreja. Ele até fala que não acredita em Deus, mas às vezes ele expressa até mais a natureza de Deus do que um homem que vai na igreja. Não é? Nossa, eu conheci um encantador, eu me sinto bem perto dele, não é? Não tem pessoa que você sente bem, não é? Que você gosta? Porque nossa responsabilidade desse crescimento é expressar a natureza de Deus. Porque eu tenho que levar Deus para você. Não, eu não vou levar Deus para você levando você na igreja. Vou levar Deus para você me levando para você. E cuidando de você e cuidando da sua relação de acordo com a vontade de Deus. Então, nós tendo autocontrole, sendo verdadeiro, sereno e altruísta, quem nasce com esses qualificativos? Levanta a mão. Quem nasce com esses qualificativos? A gente nasce com isso? Hã? A gente aprende, não é? A gente não nasce com autocontrole, nasce? Pelo contrário, faz xixi direto, né? Não é? Aprende. Como que você vai aprender? Não é? Dia a dia. Então você vai aprender a se expressar da melhor forma possível. Porque uma pessoa que tem autocontrole, se é verdadeira, serena e altruísta, você vai querer perder? Vai querer perder essa pessoa? Não. Mas, fulano consegue e ciclano consegue. É porque fulano se esforça mais, não é? Não se esforça, porque ninguém nasce com isso. Você adquiriu isso através do seu esforço, você vai multiplicar isso. Eu e você, não é? Nosso objetivo primeiro é isso, é crescer juntamente com Deus. Depois eu vou levar essa natureza para você. Você vai levar essa natureza para mim. E juntos nós vamos ter resultado que provém de Deus. Gente, isso é formidável, não é? Bom demais isso. Se existe essa prática, quem vai precisar de ir para a igreja? Precisa de ir para a igreja? Em vez de ir para a igreja, você vai encontrar as pessoas, não é? Você vai querer levar isso para as pessoas. E naquele momento que você está com aquela pessoa, ali Deus está. Temos que nos crescer para levar Deus para as pessoas. Por isso que eu falo, a natureza é incrível, não é? No inverno, a maioria das árvores perdem as folhas, não é? A maioria das árvores, tem árvores que não perdem, né? Mas a maioria perde, principalmente nos invernos, como aqui no Japão. Então, o ser humano também tem uma natureza que ele vai meio que se moldando de acordo com os momentos que ele vai vivendo, não é? Perguntar, por que os jovens, eles estão interessados pela igreja? Leve uma criança numa igreja para ver se ela gosta. Quem já passou por essa experiência? Eles querem ir embora rapidinho, não quer? Criança não gosta de igreja. Então quer dizer que a criança está errada? Não gosta de sentir as pessoas. Fica perto de uma criança para você ver, de qualquer jeito, para ver se ela vai gostar de você. Não vai gostar. Criança, ela é sensível. Muito sensível. Os animais também são muito sensíveis. Então quer te sentir de verdade.
Quando te sente de verdade, ela gosta de você. As árvores caem a folha porque chegou o inverno, não é? Então por que a criança não gosta de igreja? Por que o jovem não gosta de igreja? Porque eles querem o quê? Sentir a presença verdadeira das pessoas. Jesus fala, nós devemos ser o templo de Deus, não é? E que Deus venha habitar em nós. Então se Deus habitar em mim, não é? Você vai querer habitar em mim, não vai? Não é? Habitar nessa morada. Se Deus habitar em você, eu vou querer habitar nessa morada. Então nós devemos ser o templo, nós devemos ser a igreja. E aí quando nós nos reunimos, quando nós estamos nos reunindo aqui, não é? Nós vamos compartilhar, não é? Compartilhar. E aí vai ser o que? Resultados provindo do altruísmo, provindo da verdade e provindo com serenidade. Vamos multiplicar isso. Não vamos ter uma relação egoísta, não é? Como tem uma música lá do Roberto Carlos que não é do meu tempo, é até mais velha. Como que é? E que tudo mais vá pro inferno. Não tem assim? Como que é a frase anterior? Que é a pessoa e que o resto vai pro inferno, não é? Alguma coisa assim. Você sabe, cantador? Você que é o homem da viola? Ele fala assim que ele quer que alguém aqueça ele nesse inverno e que tudo mais vai pro inferno, né? Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Então, seja, antes que o resto vai pro inferno, daqui a pouco você sente o inferno com essa pessoa e como você vai fazer? Você também vai pro inferno, não é? Vamos nos aquecer e aquecer as pessoas com o nosso amor. Não é legal? Não é? Faz sentido. Então nós vamos multiplicar. E depois nós, como pessoas, cuidando das coisas, nós vamos saber dominar com amor as coisas. A criação, ela é sensível. As plantas são sensíveis. Os animais são sensíveis. Não é? As crianças são sensíveis. Então, se nós dominá-los com amor, eles vão sentir muita alegria. Papel. O que é esse papel? É matéria, não é? É matéria? Ele veio da onde? Veio da onde? Da árvore, não é? Da celulose. É uma árvore, não é? Não é? Proveio da natureza. Então, até esse papel, ele é sensível. Olha que interessante. Então, se eu cuidar bem desse papel, não é? Proveio da natureza. Então, até esse papel, ele é sensível. Olha que interessante. Então, se eu cuidar bem desse papel, não é? Vai existir harmonia entre eu e ele. Ele vai ficar contente ou triste? A Claudinha está viajando na Helmas Air. Não é? Nós não vimos lá que tudo tem, não é? Os átomos, as moléculas, as partículas, os átomos, as moléculas, não é? Tudo tem características de positividade e negatividade, não é? Assim como nós temos. Então, com certeza, tem um nível de vida aqui. Não é tão expressada como nos animais ou no homem, mas tem um nível. Então, quanto mais eu cuidar das coisas, mais vai refletir harmonia nas coisas. São Paulo, o que São Paulo diz? Que a criação chora como se estivesse sentindo dores de parto, esperando a doação dos filhos de Deus. Então, quanto mais nós cuidarmos das coisas, que é o domínio do amor, mais tudo vai fazer sentido. A nossa vida. Então, o número 3. O número 3, ele existe na nossa vida. Queiram, você passou pela infância, agora você está passando pela adolescência, não é? Você vai chegar na fase adulta. Já. Nós passamos pela infância, adolescência e fase adulta. Passamos pela manhã, pela tarde, pela noite. O número 3, ele está em todos os lugares. Não é? Vamos analisar uma relação baseada no número 3. Em que nível nós estamos agora? Hein, meu amor? Porque se é homem não posso chamar de amor? Posso?
Espero que um dia você também me chame de meu amor. Chama o meu ódio. Hein? Você escolhe. Você quer que eu te chame de meu ódio ou de meu amor? Meu amor é melhor, não é? Então, em que fase nós estamos na nossa relação? Eu quero tão profundo, Claudinei, que eu ainda acho que nós estamos na formação. Nós temos que analisar toda a relação também, seja ela para com Deus, ela para comigo mesmo e ela para com as pessoas que existem na nossa vida. Aí entra de novo a interrogação, não é? Espera aí, por que eu existo para você, você existe para mim? Por quê? Aonde vamos? Por quê? Hoje em dia fala que o número de separação, de divórcio, ele só aumenta. Porque as pessoas, a maioria quer casar, né? Eu acho que a maioria quer casar. Poucos não querem casar, não é? Em casar. Elas não pensam no depois, né? Só quer casar. Não é? E depois que casa? Acaba. Não é? Mas é aí que começa. Mas como as pessoas não estão preparadas para o depois, só querem casar, não é? Igual assim, você pega um solteiro, uma solteira, eu quero arrumar um namorado, quero arrumar um namorado, quero arrumar um namorado, quero arrumar um namorado, quero arrumar um namorado. Aí eu quero arrumar um namorado. Fala, Pepe, queria tanto, mas é tão chato. Não é? Fica pegando meu pé, fica isso, fica aquilo, começa a reclamar. Só quer. Não consegue se preparar para o depois. Aí o que acontece? Vem a separação. Vem os divórcios. Aquela vida de casal vira um inferno. Ao invés de virar um céu. Você casa com uma pessoa que tem características que não provém de Deus. Me cita uma característica que não provém de Deus. Só uma. O egoísmo provém de Deus? Se nós falarmos que o egoísmo provém de Deus, é meio estranho, não é? Quem gosta de pessoa egoísta aqui? Se você não gosta de pessoa egoísta, se o egoísmo provém de Deus, você não vai gostar de Deus também, não é? Não é? Casa com uma pessoa egoísta. Hã? Mas você quer casar, você não quer saber se a pessoa é egoísta ou não, não é? Porque o egoísmo não se nasce egoísta, não é? É uma prática, não é? Pensar lá no crescimento. O que eu quero crescer primeiro? Eu preciso voltar lá ou tá bom? Dá para lembrar? Lembra esses pontinhos que estavam aqui? De que forma eu tenho que crescer? O egoísmo ou? Então é uma prática, é uma constância. Se eu não praticar o altruísmo, quando eu casar, eu vou egoísta ou vou altruísta? Eu vou egoísta, não é? Eu não pratiquei. Aí a pessoa só expressa o egoísmo. Como o egoísmo que o meu marido está expressando, que minha mulher está expressando, está me beneficiando, não é? Tá bom. Casa, eu começo a conversar mais com a menina lá da minha empresa que eu trabalho. Porque essa menina da empresa que eu trabalho é igual à minha mulher? É igual? Ninguém é igual. Mas quais foram as promessas que eu falei para ela? Veio tudo do egoísmo. Dá para entender? Como as pessoas estão se preparando para o casamento, aí o que vai acontecer? Separa mesmo, né? Vai falar, eu não consigo viver em mentira, então eu prefiro separar. Gente, olha o caminho que a pessoa escolhe. Eu não consigo viver em mentira, então eu prefiro separar. Triste, não é? Porque a maioria alega isso. Você não consegue viver em mentira, não é? Então treine a verdade antes de casar. Entrar nisso, porque isso vai depender da educação que nós recebemos, não é? Por isso que eu falo, é uma prática, não é natural em nós. Então, se nós não praticarmos o altruísmo enquanto estamos crescendo, eu jamais vou ser altruísta para você. Se eu não praticar isso, não é? Se eu não praticar o bem, eu jamais vou ser uma pessoa de bem, não é? Se eu não praticar, não falar mal dos outros, eu jamais vou deixar de falar mal dos outros, não é? Pessoas gostam de fazer o quê? Falar bem ou mal dos outros? Mal, não é? Por quê? Porque elas nascem escutando lá os tios, as tias, o pai, a mãe, tudo falando mal, né? Então já nasce escutando isso. Então já começa a falar mal também do amiguinho, na escola, e ter essa prática. Depois não consegue parar de falar mal dos outros. Inverte. Eu só vou falar mal, bem das pessoas, só vou falar bem. Se ele está fazendo coisa errada, não me interessa. Eu quero ver um bem nele. Pratica isso, não é? Aí eu conheci
a minha mulher. Será que eu não conheço outras pessoas? Conheço. Aí, para agradar a minha mulher, eu começo a falar mal das minhas colegas, não é? Porque eu vou agradar ela, não é? Se eu elogiar minhas colegas, eu vou agradar ela? Só se ela tiver um nível muito elevado, não é? Já, amor, posso chamar de amor também? Amor, a gente é namorado ainda, a gente não é noivo nem casou. Amor, aquela minha colega, nossa, menina é legal, não sei o quê, não é? Olha que interessante, eu estou preparando ela para o casamento, não é? Porque quando eu casar, eu vou continuar elogiando as pessoas que já continuam existindo na minha vida. Então é prática, não é? Eu falo assim, não, eu casei com você, você não mudou, você só melhorou. Espera aí, aquela pessoa não existia na sua vida até a gente casar, agora existe? Estranho, não é? Que eu estou tomando sua liberdade? Olha o que está acontecendo. Então, responsabilidade. Para que nós possamos passar por isso, é responsabilidade. Não adianta você ir na igreja e falar que Deus quis assim. Outro dia eu escutei que Deus, Ele criou situações de sofrimento para mostrar o seu poder e a sua glória. Gente, Deus ele vai criar uma situação de sofrimento para o ser humano para mostrar o poder e a glória dele? Precisa disso? Hein? Você vai fazer o seu filho sofrer para mostrar que você pode ajudar ele? Você vai fazer isso com o seu filho? O poder e glória de Deus, ele permitiu isso. Ele fez isso para mostrar o seu poder. Uma pessoa que tem dificuldade de acreditar em Deus, escutar isso, não vai acreditar mesmo em Deus, não é? Porque é esse Deus, não é? Faz eu sofrer para mostrar o poder e a glória dele? Estou fora. Temos que ver o sofrimento e as consequências é irresponsabilidade do homem. Vamos pensar uma interrogação. Por que Jesus morreu? Se ele era o cara, não é? O único cara que refletia a natureza de Deus. Vamos pensar. Ele morreu. Por que ele morreu? Pessoas que estavam ao redor dele, não é? Ou mataram, não é? O poder e a glória de Deus através da ressurreição de Jesus mostrou, não mostrou? Mas com certeza, não faz sentido Deus falar. Sabe que Deus queria que Jesus morresse? Foi uma consequência de uma responsabilidade de pessoas que estavam ao redor de Jesus. O poder de Deus está no amor, não é? Então, responsabilidade do homem. Não, Deus não interfere, porque Deus deu o quê? A liberdade. Deus deu livre-arbítrio. Então, até mesmo Deus não pode interferir, não é? As coisas passam pelo caminho natural, né? Não precisa de responsabilidade para crescer. E o ser humano não, ele precisa de responsabilidade para crescer. Nós precisamos de responsabilidade na nossa relação. Precisamos ou não? Você quer uma relação com uma pessoa irresponsável? Quer? Quem quer? Ninguém quer, não é? Então, para que a relação possa crescer, multiplicar e ter frutos, é necessário que responsabilidade. Praticar responsabilidade. Nós não nascemos responsáveis. Nós precisamos praticar a responsabilidade, não é? No horário marcado aqui, no encontro, levanta a mão. Chegar no horário marcado é uma responsabilidade ou não é? É. Vou colocar dois exemplos. Brasil e Japão. Do brasileiro, sempre chegar na hora marcada? Sim ou não? Então é uma prática responsável? Consequentemente, a gente vê refletindo em outras coisas, não é? Não é japonês. A maioria, a gente não pode generalizar, mas a maioria chega, não é? Até antes, não é? Reflete no país? Reflete no mundo? Reflete. O que é isso? Prática de responsabilidade. Se aprende desde criancinha, práticas de responsabilidade. Ah, chegar no horário marcado, Claudinei, isso daí não interfere muito. Claro que interfere. É uma forma de mostrar se você é responsável ou não. Não é? Porque o brasileiro dá, que eu acho que é a primeira no ranking, trânsito, não é? Trânsito já. Mas você já sabe que tem trânsito, não é? Você está mostrando que você é responsável, não é? Você falando que é trânsito? Ah, o trânsito é responsável, eu não sou, não é? Então, responsabilidade é uma prática. Quanto mais nós praticarmos ser responsáveis em pequenas coisas, né, você vai sentir firmeza na relação, não é? Nada marcou comigo 5 horas, né?
Chegou 5h15. Como que ele está me vendo? Não é? Será que ele está dando importância para mim? Não é? Um minuto atrasado. Dá para entender como que a gente pode perceber uma relação? Você tem que analisar a relação, as pessoas que você está se relacionando. Daqui a pouco você casa com a pessoa, não é? Casado, viu? Você está olhando assim para mim, mas eu sou casado. Mas eu posso casar com você também. Então, eu posso casar com você. Eu posso casar com todos vocês. O que é casamento? Não é? Nós assumimos responsabilidade juntos. Você tem que me analisar para casar comigo, não é? As pessoas, ele acabou de me analisar dos pés e a cabeça. Ó. Quer que eu vire também? Dá uma voltinha. Tá bom? Você tem que analisar o todo, não é? Aí você vai falar, pô, essa pessoa atrasou, toda vez que eu marquei o encontro, atrasou. Ele está mostrando que ela é irresponsável ou irresponsável? Irresponsável. Essa pessoa começa só a falar mal dos outros. Prática de responsabilidade boa, falar mal dos outros. Daqui a pouco ele vai estar falando mal de você também, não é? Então, se uma pessoa vem falar mal dos outros, qual é a sua responsabilidade? Ação da ICB? Eu e você. Começamos a falar mal de alguém, de A, que não está com nós, não é? Estamos tendo aqui ação da ICB, né? Eu estou falando, você está escutando, não é? Depois você fala, eu escuto. Que forças vai produzir? Lembra? Qual força? Nós vamos existir, nós vamos crescer e nós vamos ter resultado, não é? Então, se nós estamos falando mal dos outros, vai existir o quê? O bem ou o mal? O mal, não é? Vai crescer o bem ou o mal? Mal. Qual vai ser o resultado? O resultado não vai ser bom. Não faz sentido nenhum o resultado ser bom. Então você tem que pensar. Interrogação. Espera aí. Ele está falando para mim de A, falar mal de mim para outra pessoa também. Porque isso é uma prática dele. Uma prática o quê? Irresponsável, não é? Temos que analisar as pessoas que fazem parte da nossa vida. Às vezes eu sou chato, mas quando alguém quer falar mal dos outros para mim, eu corto. Tem tanta coisa para a gente falar. Vamos falar de nós, não é? Porque não falar mal dos outros é uma prática responsável, não é? Pessoa que só fala mal dos outros, você vai confiar nessa pessoa? Hein? Vai se relacionar com A falando mal de você. Feito. As pessoas, elas estão confiando mais nas pessoas ou desconfiando? Se você for perguntar, às vezes ela não confia nem nela mesma. Porque ela tem práticas, entendeu? Que não é confiável. Porque ela entrou no fluxo, não é? O mundo vive assim. É tão natural falar mal dos outros, não é? Fazer fofoca, não é? Diferente, todo mundo é assim. Mas será que as pessoas estão refletindo mais a natureza de Deus ou não? Então, se eu corto essa ação da ICB, não é? Falar mal de A. Então, se não tem nada para falar bem de A, vamos falar bem de B, então, não é? Existindo de uma forma legal, não é? Elogiando as outras pessoas, falando bem das pessoas. Só vai aumentar a nossa relação. Você está analisando, fala, nossa, o Claudinei nunca falou mal de ninguém, para mim. E o que os outros falam mal dele? Não é? No passado eu encontrei uma pessoa que eu sei que já falou muito mal de mim e que já escutou muitas pessoas falando mal de mim. Mas eu procuro olhar que aquela pessoa ela tem uma qualidade. Que qualidade essa pessoa tem? E não olhar ela com os maus olhos. Porque se eu olhar ela com os maus olhos, eu estou fazendo mal primeiro para mim mesmo. Olhar a qualidade dela, a probabilidade de eu falar bem dela é maior, não é? Se eu ficar olhando só os defeitos, a probabilidade de eu falar mal é maior. E por mais que eu vejo o mal dela, eu não vou corrigir. Vou? A gente vai corrigir? Não é? Não vai. Então não cabe a nós. Então eu estou fazendo bem a mim mesmo. E consequentemente, quem vai ficar contente comigo, se eu acredito em Deus? Deus, não é? Depois quem vai ficar contente comigo, e vai falar, não, naquele camarada eu vou investir, não é? O resultado vai provir só do bem. Outro ponto que você vai analisar na pessoa, o horário que ela chega. Jesus disse,
numa sancha ao homem, não é o que entra na boca, sai da boca. Vocês acharam falar mal dos outros? Está vendo como que a pessoa é, né? Vamos analisar, entendeu? Não vamos nos relacionar só por relacionar. Porque você está levando a sua vida para a pessoa. Depois não adianta reclamar da pessoa, não. Aí você se separa, o que você vai falar? Você vai meter o pau ou vai elogiar só a sua ex? Hein? Você só vai meter o pau, né? Mas quando você estava convivendo com ela, e aí, como que era? Não é? Você estava alimentando determinadas coisas, não é? Determinadas práticas. Então, cumprimento de responsabilidade de Deus. Se você acredita em Deus, melhor, tá? Na minha visão. Deus é importantíssimo na nossa vida, na minha vida. Mas a minha responsabilidade, não é? Vai atingir a perfeição da nossa relação. Atingir a perfeição do objetivo que nós temos em comum em nosso casamento. Precisamos que nos alimentar, não é? Todo mundo tomou café da manhã hoje, almoçou, tomou café da tarde, alguns jantaram, outros não por causa do horário, não é? Responsável para me alimentar bem, não é? Quem se alimenta bem aqui, levanta a mão. Quem só come besteira? Besteira e mais besteira. Não é? Então nós temos que ser responsável. Por mais que comer verduras, faz bem para o meu corpo. Por mais que eu prefiro um refrigerante ou qualquer outra besteirinha, a água ela é fundamental para o meu corpo. Não é? O ar, qualidade do ar. Tudo isso é fundamental para que eu possa ter um corpo saudável. Porque você vai analisar o corpo também, não é? Você não mandou dar uma voltinha? Você mandou dar uma voltinha. Então o corpo também é fundamental, né? Nós cuidamos do nosso corpo, não é? Também nós devemos cuidar também do nosso mente, não é? Coisas boas. Cuidar do nosso coração, sentindo coisas boas. E nós devemos cuidar do nosso espírito, nos alimentando de coisas boas. Falar mal dos outros não é um bom alimento para o nosso espírito. Tem pessoas que você vai conversar que você sai pesado, você sai angustiado, você sai triste, você sai cansado. Você assiste na televisão, você fica mal. Fica mal, fala, eu não estava mal assim, porque eu fiquei mal. Eu gosto de me analisar, tanto no que eu estou comendo, nós temos que ser o nosso próprio médico. O nosso melhor médico somos nós mesmos. Então nós devemos nos alimentar espiritualmente, através dos elementos de espiritualidade. Boas músicas, não é? Boas ações, boas leituras, boas conversas. Falar mal dos outros é boas conversas? Tem gente que é um prato cheio, né? Triste, não é? Desculpa, eu não quero casar com uma pessoa assim. Daqui a pouco ela vai estar falando mal do marido, daqui a pouco ela vai falar mal dos próprios filhos. É uma prática, não é? Boas conversas. Tudo que você pensar de bom, fazer coisas boas, pensar o bem nas pessoas, é uma boa oração. Bons filmes, contato com a natureza, bons pensamentos, enfim, tantas coisas, não é? Que nós podemos nos alimentar e ficar bem. Então vamos concluir. E aí quem estiver nos vendo aí desse lado, quiser fazer alguma pergunta, depois a gente vai pedir para os nossos bastidores aqui colocar o meu WhatsApp. Pode me perguntar no WhatsApp. Obrigado a todos, vou concluir com uma oração. Ó nosso bondoso e amado Pai Celestial, Pai nosso, queremos agradecer a vós, por vós ter nos dado essa condição de estarmos aqui, Pai, compartilhando algo que venha fazer com que nós venhamos nos tornarmos pessoas melhores, Pai, para convosco, na relação para conosco mesmo e na relação para com as pessoas, Pai, que existem na nossa vida. E que assim, Pai, possamos produzir muitos frutos, Pai, para vós, para as pessoas e para dar sentido à nossa vida cada vez mais, pois sabemos que ela, Pai, é eterna. E tudo aquilo que ligarmos aqui na terra, queremos ligarmos, Pai, na nossa vida eterna. Pedimos a vossa constante luz, Pai, para cada um de nós, por aqueles, Pai, que estão vendo esse vídeo,
Oramos, Pai, e pedimos as vossas bênçãos, a vossa proteção, a vossa luz, para que possamos saber nos direcionar de acordo com a vossa vontade. E que possamos ter uma semana voltada a vós, para que possamos chegar ao final de cada dia, Pai, e concluímos da melhor forma possível. Pedimos a vossa presença agora e sempre, em nome do vosso Filho. Amém. Ok, arigato. Arigato a todos.